E aí, galera, vamos falar um pouquinho então sobre o governo do Dom Pedro II e o seu relacionamento com os nossos países vizinhos e também com a Inglaterra. Antes da gente falar do relacionamento com outros países, a gente precisa lembrar da situação interna do Brasil. O Dom Pedro II assumiu aí em 1840, apenas com 14 anos e meio, né? É um adolescente ainda. E 4 anos depois ele já tomava decisões super importantes. Por exemplo, ele aprovou a tarifa Alves Branco, que foi um imposto, né, uma tarifa, como o próprio nome diz, que incentivava a indústria brasileira. Era uma tarifa alfandegária, ou seja, aquele imposto que a gente paga sobre produtos que entram ou saem do Brasil. Essa tarifa ela aumentou as taxas de importação, causando um grande impacto sobre cerca de 3 mil produtos e despertando a insatisfação dos ingleses, porque os produtos da Inglaterra ficaram mais caros. Quando eles entravam no Brasil, eles tinham que pagar um imposto e por isso eles compensavam esse imposto no valor dos produtos. Os importadores brasileiros e os consumidores mais ricos passaram a pagar mais caro pelo que eles desejavam comprar fora do país, o que acabou por incentivar a produção industrial interna. Pequenas fábricas foram instaladas no nosso país e surgiram grandes investidores brasileiros, como por exemplo o Barão de Mauá, que investiu em inovações tecnológicas e várias outras inovações, inclusive comerciais, chegaram ao país nessa época. Bom, esse período de sucesso aí do Brasil, né, foi interrompido por várias questões. Uma das questões foi a pressão da Inglaterra. Um ano depois da aprovação da tarifa Alves Branco, em 1845, a Inglaterra implantou o Bill Aberdeen. O Bill Aberdeen foi uma lei aprovada pela Inglaterra que autorizava navios ingleses a prender ou afundar navios que estivessem transportando escravos. Sabendo que a economia brasileira era pautada em escravos, né, tinha suas raízes no trabalho escravo, isso fez com que vários fazendeiros do Brasil passassem a comprar ainda mais escravos, pensando em estocar. É importante a gente pensar que um país industrializado como a Inglaterra não tem nenhum interesse em ter escravos, porque escravo não tem salário e se ele não tem salário, ele não pode comprar os produtos produzidos pelas indústrias. Então, a ideia da Inglaterra era libertar os escravos de uma vez por todas em todos os países do mundo para ter mais mercado consumidor, ou seja, gente para comprar os seus produtos. Como o Brasil tinha muitas dívidas com a Inglaterra, a gente acabava tendo que fazer muitas coisas para agradar, né? E uma dessas coisas era esse incentivo ao fim da escravidão. De fato, os escravos estavam saindo de cena no Brasil aí em meados do século XIX, né? Ali por volta de 1850. Inclusive, a gente teve a aprovação da Lei Eusébio de Queiroz, que foi uma dessas leis para inglês ver, né? Ou seja, para agradar os ingleses, né? Que era uma lei que proibia o tráfico de escravos, ou seja, proibia a chegada de novos escravos aqui no Brasil. A escravidão acabou? Não, porque aqui dentro do Brasil, durante esses 5 anos aí de intervalo, entre o Bill Aberdeen e a Lei Eusébio de Queiroz, a gente teve um aumento, né, na entrada de escravos do Brasil, porque os senhores, os fazendeiros, eles estavam preocupados que essa escravidão ia chegar ao fim, então eles começaram a comprar escravo para estocar mesmo, como se fosse um produto, né? A partir de 1850, aí sim, a gente tem uma queda na entrada de escravos vindos da África, porém, a gente tem uma grande migração que a gente chama de tráfico interprovincial. Porque os estados que estavam crescendo, né, com suas plantações de café aqui do Sudeste, eles começaram a comprar os escravos das plantações de açúcar lá do Nordeste, né, que estavam em decadência. Então a gente teve esse tráfico interprovíncias, né, entre províncias, interprovincial que a gente chama. E isso fez com que a escravidão ainda se mantivesse há alguns anos aqui no Brasil. Bom, a Inglaterra, como a gente já falou, tinha bastante interesse na libertação desses escravos, né? Mas aí começou esse problema aqui no Brasil. Quem é que ia trabalhar no lugar desses caras? Né? Se a escravidão teve, sim, aí uma diminuição, quem que ia trabalhar no lugar deles? A partir de 1850, os países da Europa estavam passando por muitas dificuldades. A gente vai falar sobre isso num outro vídeo, mas eles estavam tendo várias guerras de unificação, secas, essa questão da exploração industrial, né? As indústrias estavam explorando seus trabalhadores. Uma das saídas colocadas pelos governos desses países europeus era
o trabalho na América. Então, o sonho de conseguir um bom emprego, de cultivar o próprio pedaço de terra e assegurar aos filhos um futuro melhor, fez com que 4 milhões de imigrantes viessem para o Brasil nesse período. Com aquele problema da libertação dos escravos, até o governo do Dom Pedro II começou a incentivar a chegada desses imigrantes, né, aqui. Os imigrantes, eles eram contratados de duas maneiras: por particulares e pelo próprio governo. Quando eles eram contratados por particulares, a gente chama isso de sistema de parceria. O fazendeiro, ele pagava a viagem e sustentava o imigrante e sua família até a primeira colheita de café. Após a venda do café, o imigrante entregava ao fazendeiro metade do que ele tinha produzido e mais uma parcela correspondente à dívida da viagem e do sustento que o fazendeiro tinha dado inicialmente. Coitado, não sobrava quase nada para eles, né? A gente teve várias novelas e filmes aqui no Brasil que contam a história desses imigrantes, né? Uma delas muito interessante é uma novela de 1999 chamada Terra Nostra, né, que conta a história de um casal de imigrantes que veio para o Brasil nesse período e que foi muito explorado pelos fazendeiros que estavam aqui. Não demorou muito para esses imigrantes também começarem a reclamar dessa situação. A gente teve várias revoltas, né, organizadas. E além desse sistema de parceria que eu falei, a gente também tinha o programa de imigração subvencionada, que era um programa subsidiado, né, financiado pelo governo brasileiro. Então, o governo ficava encarregado de divulgar a imigração em países da Europa e pagar a viagem desses imigrantes e das suas famílias, que receberiam um salário para trabalhar aqui no Brasil. Eles enfrentavam vários problemas, né, como o próprio idioma, a cultura, o clima, né, essa dificuldade de se adaptar. A região sul do Brasil foi a que recebeu a maior parte desses europeus, justamente por ela ter um clima mais parecido com alguns países da Europa em alguns momentos do ano, né? Nem tudo estava resolvido. Os cafeicultores estavam cada vez mais insatisfeitos com o fim da escravidão e o Dom Pedro II ainda se enfiou numa guerra contra o Paraguai no meio de toda essa confusão. Olha só, o exército brasileiro ficou meio de lado durante a política brasileira, né, do governo do Dom Pedro II. Os militares tinham salários baixos, eles eram obrigados a ter uma rígida disciplina e era muito difícil ser promovido na carreira. Em 1865, o Brasil se juntou aí ao Uruguai e à Argentina, formando a Tríplice Aliança, apoiados pela Inglaterra, com o objetivo de aniquilar as tropas paraguaias, que queriam saídas marítimas para escoar sua produção industrial. Vamos pensar um pouco? O Paraguai, ele não tem saída para o mar, né? E ele começou a valorizar a sua indústria, né? Ao contrário do Brasil e de outros países da América Latina, ele não tinha tantas dívidas, ele não era tão dependente da Inglaterra. Então, esse fortalecimento industrial enfrentou um problema. Nessa época não tinha avião, a única maneira dele expandir o seu comércio para países da Europa, por exemplo, era pelo mar. Como eles não tinham saída pelo mar, eles queriam então essa saída por meio do Brasil e da Argentina e passando pelos rios até chegar nos portos, né? Vendo que não receberia esse apoio do Brasil, o ditador Solano Lopes, que governava o Paraguai no período, invadiu o Mato Grosso e acabou sendo atacado pelas tropas brasileiras que se aliaram aí ao Uruguai e à Argentina com o apoio e financiamento da Inglaterra. Lembrando que a Inglaterra só apoiou a Tríplice Aliança, né, formada por Brasil, Uruguai e Argentina, porque o Paraguai representava uma concorrência, né? Mais produtos industrializados. Era muito mais barato comprar da indústria paraguaia do que da Inglaterra, por exemplo. E por que a gente não fazia isso? Porque a gente tinha dívida com a Inglaterra. Bom, a gente saiu vitorioso, o Paraguai ficou aí realmente destruído, né? Mas o exército brasileiro não recebeu a recompensa que esperava, né? Nem a importância que eles esperavam pela atuação da guerra. Como a gente tinha uma população maior, muita gente foi para a guerra sem ser militar. Então, escravos que receberam a promessa de serem libertados. O problema é que esses escravos não voltavam vivos de lá, eles não sabiam lutar. Então, a gente teve um grande número de mortos, né, de perdas em vidas e não só perda financeira com a Guerra do Paraguai. A partir de 1880, uma série de conflitos entre o Dom Pedro II e os oficiais do exército enfraqueceu o governo imperial. Um outro setor que vai se voltar contra ele é a galera da igreja, mas eu conto isso num próximo vídeo. Eu espero vocês. Até lá!